Pois sim, mas esse é o problema. Não existe domínio da escalada. Ele não decide quando a guerra acaba. E se o Estreito de Hormuz permanecer fechado para países hostis, e, sabe, para os países do Golfo até que paguem reparações pelos danos causados ao Irã, é muito difícil vender isso como uma vitória, não importa quantos desfiles organizem. Pois é, não concordo plenamente com você. Quer dizer, é aí que eles fizeram isso com os Houthis, certo? Eles conseguiam se safar com os Houthis, porque os Houthis não estavam ali continuando a bombardear bases militares dos Estados Unidos. Eles pararam de lançar mísseis contra Israel, mas continuaram a impedir navios de entrar em um porto israelense. Então, mas ninguém está monitorando os navios. Não eram fáceis de detectar. Mas ele pode declarar vitória. Só que no dia seguinte o Irã vai continuar lançando mísseis, atacando bases militares dos Estados Unidos, as que restarem, e atingindo Israel repetidas vezes até que os israelenses implorem para que pare. Fico feliz que você tenha citado os russos, porque vi na mídia britânica que, aparentemente, um comentarista estatal russo, Kornilov, ligou os ataques britânicos à Rússia com os Storm Shadows, com o ataque do Irã a alvos britânicos no Oriente Médio, dizendo mais ou menos que, bem, isso não deveria surpreender os britânicos. Agora eles, sabe, vão receber na mesma moeda. De novo, European Union não assistia aos clipes originais e, sabe, sou cético em relação à mídia britânica. Mas, de novo, parece... Também não sei se isso é um comentário correto ou se tem fundamento na realidade. Então, de novo, European Union não conheço o conteúdo, mas não me surpreenderia. E European Union meio que comentei isso há 2 ou 3 anos, sabe? Nos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tendemos a entrar em muitas guerras. E, em algum momento, os russos estarão em posição de fazer o que fazemos na Ucrânia. Isto é, nós montamos posições de tiro onde podemos atirar nos russos, mas eles não podem revidar. Certo? Queria saber se você acha que os russos poderiam optar por algo assim. De novo, vingança pura, não tenho certeza, mas certamente para restabelecer a dissuasão, mostrar que quem atacar a Rússia terá de pagar um preço. Bem, primeiro, ouvi Alexander Mikouros discutir a possibilidade de que os britânicos tenham apoiado o lançamento desses Storm Shadows em Briansk, que matou 6 pessoas. Isso teria sido retaliação por ataques russos, isto é, apoio russo a ataques ucranianos contra tropas britânicas na região. Portanto, não podemos descartar isso. O que achei, sabe, vou chamar de curioso, é que o Ocidente fica todo indignado. Meu Deus, a Rússia está apoiando o Irã. Como ousam? É como o sujo falando do mal lavado. Os Estados Unidos e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, por mais de 4 anos, não só forneceram armas, como também inteligência, dados de vigilância e de reconhecimento. Planejaram ataques contra a Rússia. Sinceramente, acho que a Rússia tem sido excessivamente passiva e apenas reagindo a isso. Sabe, acho que chegou a hora de a Rússia avisar os Estados Unidos e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte que qualquer aeronave de reconhecimento, mesmo em espaço aéreo internacional, se estiver em posição de coletar dados sobre a Rússia e fornecer essas informações à Ucrânia, será abatida. Essas agora são alvos. Isso significa que existe efetivamente um estado de guerra entre a Rússia e o Ocidente para forçá-los a recuar. Eles têm de entender. Eles não podem sair impunes desse jeito. E, sabe, os motivos da Rússia em ajudar o Irã não são por vingança contra o Ocidente pelo que fizeram com eles na Ucrânia. É justamente o contrário. O Irã é um nó estratégico, um nó crítico no mundo multinodal. Ou alguns preferem chamar de multipolar, mas acho que multinodal expressa melhor.
porque o Irã fica na encruzilhada tanto da nova Rota da Seda, vinda da China, como também do corredor econômico norte-sul que sai da Rússia, além de sua posição estratégica em relação ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico. Portanto, tanto a Rússia quanto a China reconheceram que o Irã é estrategicamente muito importante, e essa é a principal razão para apoiarem o país. Fico fascinado, digamos, com a maturidade e a contenção da diplomacia iraniana. A forma como lidaram com a Índia é um bom exemplo. O primeiro-ministro Modi estava em Israel 2 dias antes do ataque ao Irã pelos Estados Unidos, em Israel. E, meu Deus, foi obsceno. Foi tão, sabe, como se você pudesse assistir algo na televisão e acabar com diabetes. Isso seria o suficiente. Quer dizer, era tão doce e meloso. Ele era bajulador. Fazia de tudo, praticamente dando a Benjamin Netanyahu uma massagem nas costas. E ele disse que tinha uma aliança estratégica com Israel. Desaégico, cassiço e is. Pois bem, 2 dias depois, Israel ataca o Irã e mata a liderança iraniana, mata crianças. E então, quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, de repente, houve um grande nervosismo na Índia. Meu Deus, porque 80% do petróleo deles vem do Golfo Pérsico. O que eles fariam? Na verdade, European Union realmente pensei que o Irã... Veja, a Índia é um dos países fundadores do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ao se alinhar com Israel de forma tão pública, estava realmente prejudicando seu outro parceiro desse grupo, o Irã. Mas, em vez disso, o Irã jogou de forma bastante madura. Eles voltaram e disseram: não, se for um navio com bandeira indiana, se for um navio transportando petróleo para a Índia, será permitido passar, e isso pode ter tido a ver com o fato de que, obviamente, a Índia terá de pagar o preço integral. Eles não o obtêm barato como antes, mas isso mostra que a República Islâmica do Irã não é essa fera terrorista que o Ocidente pinta e, como o European Union disse antes, eles também não atacaram as estações de dessalinização e os ataques têm sido relativamente limitados. Eles têm procurado evitar atingir alvos puramente civis em todos os países do Golfo. Agora, o capacho dos Estados Unidos em Bahrein, ou, segundo relatos, o rei fugiu, o governo barinita continua a adotar uma postura muito adversarial em relação ao Irã. Há relatos de que os Emirados Árabes Unidos estiveram envolvidos no ataque à ilha Karg na noite passada, então eles vão pagar um preço alto, mas acho que o Irã ainda está olhando para o futuro. Nós, em última instância, queremos reparar as relações com esses países, mas vamos tirar os Estados Unidos. Os Estados Unidos terão de deixar essa região como parte de qualquer acordo para esta guerra. E até que essa guerra seja resolvida, o Estreito de Hormuz vai permanecer fechado e o mundo, acredito, enfrentará uma depressão global, não apenas uma recessão. Acho que, bem, esse tipo de exigência é compreensível, mas ao mesmo tempo não pode ser atendido pelos Estados Unidos. Portanto, isso é meio que uma receita para uma guerra longa. Mas a European Union também concordo com você sobre a Índia, porque eles jogaram algumas cartas errado, permitiram-se ceder à pressão dos Estados Unidos em reduzir as compras de petróleo russo. Mas agora, é claro, os americanos dizem: espera, talvez vocês devessem fazer isso afinal. Mas, por causa do desconto, agora esse petróleo tem um preço elevado.
Então pode não ter sido uma grande jogada. Mas também os indianos com Modi visitaram Israel e isso, sabe, não foi uma boa imagem. E também depois de até convidarem o Irã a participar desse exercício naval, os Estados Unidos afundaram seu navio de guerra no caminho de volta e os indianos, pelo que sei, não conseguiram emitir uma condenação. Quer dizer, foram convidados por eles. E foram afundados a caminho de casa em águas internacionais. E... não, é simplesmente... parece que eles jogaram algumas cartas de forma um pouco imprudente aqui. Só uma última pergunta. O que sabemos sobre as destruições em Israel? Porque eles mantêm um controle muito rígido sobre a mídia e acho que nossos jornalistas no Ocidente são bastante obedientes ou leais a essas restrições sobre revelar perdas ou destruição dentro de Israel, mas o que sabemos até... Bom, sabemos pelo que não estamos vendo. Deixe-me explicar. Se European Union, digo que está tudo bem, mas você não pode vir tirar fotos, não pode vir olhar. Isso já indica que nem tudo está bem. Eles desligaram os satélites públicos, capazes de captar imagens em tempo real de Israel. Foram desligados. Eles não estão mais fornecendo esse serviço. Agora, vocês viram que a CNN foi autorizada a entrar no Irã e reportar. Eles não foram impedidos com "não pode filmar, desligue a câmera". Não, eles foram autorizados. Pareceu ter acesso bem amplo. Isso me diz, e pelo que European Union vi, que algumas imagens aparecem todo dia. Tivemos, acho que já são 42 ondas de ataques com mísseis contra Israel desde 28 de fevereiro. Isso é enorme. Ou seja, cerca de 3 ondas de ataques por dia. E agora estão carregando ogivas de 2.000 libras ou superiores a 3.000 libras. Isso definitivamente está causando danos em Tel Aviv e Haifa. O porto foi atingido. Relatos dizem que a refinaria de petróleo também foi atingida. Apareceram imagens ontem à noite de Nevatim, a base da Força Aérea no deserto do Negev. Portanto, Israel não aguenta esse tipo de bombardeio. E as pessoas perguntam, e o Irã? O Irã é tipo o quê? 15 vezes maior que Israel? Israel concentra 55% da sua população em apenas 2 cidades, certo? Agora, por maior que Teherã seja, com, sei lá, 10 a 12 milhões de pessoas, e alguns dizem que, com a área metropolitana, chega a 15 milhões. Certo, tem 15 milhões. Ainda existem outros 75 milhões espalhados pelo país, em várias cidades e vilarejos. E as 9 maiores cidades seguintes no Irã são... todas têm cerca de 1 a 2 milhões, então não há essas enormes áreas metropolitanas. A população está, na verdade, relativamente dispersa. Ou seja, se Irã e Israel estão disparando a mesma quantidade de munições um contra o outro todo dia, Israel vai se degradar mais rápido do que o Irã. E Israel vai chegar a uma posição em que não poderá sustentar isso, o que levanta a questão: eles vão querer usar uma arma nuclear? Existe essa possibilidade. E European Union até escrevi um artigo sobre a teoria dos jogos por trás disso. Basicamente, a solução pela teoria dos jogos é: se Israel está ameaçando usar uma arma nuclear, a melhor resposta para o Irã é produzir imediatamente uma arma nuclear. Se eles tiverem uma capacidade nuclear demonstrada, isso vai forçar os Estados Unidos e Israel a mudar seus cálculos, porque Israel, em particular, não pode mais correr o risco de lançar um ataque nuclear contra um Irã armado nuclearmente, porque o Irã poderia então revidar e destruir, literalmente destruir, Israel.
Um ataque israelense ao Irã causaria perdas terríveis de vidas, danos enormes, mas não destruiria o Irã. Israel seria destruído. Bem, European Union, acho que o território iraniano deve ser cerca de 75 vezes o de Israel ou algo assim. É realmente enorme. Então sim, claro que também há a população, com cerca de 90 milhões de pessoas. Então isso exige muito mais poder de fogo. Mas sim, essa é a grande coisa que simplesmente me intriga. Eles continuam fazendo essas exigências, ultimatos, blefes, que essencialmente exigem que o Irã capitule, como abandonar os mísseis balísticos. E então ficam com a opção que o Irã previsivelmente não aceitaria e não pode aceitar. Então, ou eles deixam sua credibilidade fraquejar, ou têm de aumentar a escalada, o que só vai piorar as coisas. Então dá para ver o caminho destrutivo em que estamos, e ainda assim, ninguém faz nada sério para acabar com isso. E, novamente, dado que o Irã quer o fim da presença dos Estados Unidos na região e compensações, vai ser difícil. E a eliminação das sanções. E veja, acho que estamos presenciando algo inédito na história. Um país conseguir cortar e fechar um elo econômico crítico e tem controle sobre ele. E o resto do mundo, ou os países mais afetados, não conseguem reverter isso sem arcar com um custo terrível que não estão dispostos a pagar. Esse custo seria perda de vidas e de navios. Seria muito devastador para os Estados Unidos e para o Japão. E outra coisa interessante que está se desenrolando agora é o que está acontecendo com Taiwan. Taiwan vai ficar sem energia em 10 dias. O que eles vão fazer? Então toda essa produção de chips que existe lá vai parar. Eles não têm energia. Eles terão que encontrar uma fonte alternativa. Qual seria essa fonte? A China? A Rússia? A China ganhou agora mais influência sobre Taiwan. Isto é, sabe, xadrez em 5 dimensões. Os efeitos em cascata por toda parte. Na verdade, European Union, nem pensei nisso quando ouvi que fecharam o estreito. Pensei logo que isso seria ruim para o petróleo. Quando comecei a pesquisar e vi a exportação de ureia, European Union não tinha ideia de que representava 35% do fornecimento mundial. Meu Deus, isso é significativo. De repente, você começa a ver que toda essa estratégia coloca o Irã numa posição em que poderá ditar os termos da rendição. Porque, apesar do discurso duro dos Estados Unidos, a dor econômica vai se tornar tão grande para muitos países alinhados com os Estados Unidos. Os países alinhados com a Rússia e com a China vão ficar bem, porque a Rússia é uma fonte alternativa ao Golfo Pérsico, e isso vai fortalecê-la ainda mais, tanto economicamente quanto politicamente. Os países que agora aparecem estão dependendo da Rússia para fornecer gás, petróleo e fertilizantes. Isso gera mais boa vontade para os russos. E o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos iniciaram uma guerra que causou sofrimento a todos esses países. Então, quando formos bater à porta deles, eles não vão nos atender. Além disso, se o Irã fosse o único adversário, os Estados Unidos poderiam talvez investir mais recursos, tanto em vidas quanto em recursos. Mas, como você sugeriu, Trump nunca encerrou a participação dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia, a guerra por procuração através da Ucrânia, e também nunca pôs fim à guerra econômica nem às ameaças e ao acúmulo militar na competição com a China.
Então, atacar os três ao mesmo tempo tornaria uma derrota no Irã muito mais grave. Até os piores inimigos dos Estados Unidos não quereriam ver uma derrota excessivamente humilhante, porque isso não seria fonte de estabilidade. Estou preocupado com o que está por vir. Como sempre, meu amigo, muito obrigado por dedicar seu tempo. Tem alguma observação final? Sim, quero voltar ao assunto do terrorismo. Consultei as estatísticas de 2017, só para reforçar essa ideia de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo no mundo. E essas são, na verdade, as estatísticas de 2016 e 2017. Em primeiro lugar, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E essas estatísticas não incluíam o Irã. Ramos do Estado Islâmico, como Al-Nusra e Hayat Tahrir al-Sham, isto aqui é estritamente o Estado Islâmico. Mortes totais em 2017, 4.350. Em 2016, 9.080, ou seja, mais de 13.500 mortos pelo Estado Islâmico, que ficou em primeiro lugar. Em segundo vieram os Talibã, com cerca de 7.200 mortes nesses 2 anos. Em terceiro lugar, estava o Al-Shabaab, novamente sunita, não cita. Eles mataram mais de 2.100 pessoas nesses 2 anos. A lista inclui o Partido Comunista Maoísta da Índia e o Partido Comunista da Índia, marxista. Eles de fato ficaram em quarto lugar em 2016 e 2017. E em quinto veio Boko Haram, outro afiliado ao Estado Islâmico. Não havia nenhum grupo iraniano ali, nenhuma organização apoiada pelo Irã. E isso foi assim todos os anos, exceto que, nas estatísticas de 2023, eles incluíram o dia 7 de outubro e o Hamas apareceu entre os 10 maiores naquele ano. Mas sabe, esse argumento, a demonização do Irã como um Estado terrorista é uma mentira abominável. E um último ponto. Voltamos e analisamos a resposta do Irã na guerra com o Iraque, quando o Iraque usou armas químicas contra o Irã. E aquelas armas químicas que os Estados Unidos forneceram e que foram fabricadas pelo Iraque e usadas contra o Irã começaram em agosto de 1983 e continuaram até agosto de 1988, mais de 20 ataques com armas químicas, armas de destruição em massa. O Irã nunca desenvolveu uma arma química nem usou uma arma química em campo de batalha. Por quê? Porque era um pecado contra Deus fazer aquilo. Portanto, acho que o mundo também subestima o papel da convicção religiosa nas políticas do Irã nesse assunto. Que eles não são esses, sabe? Odiamos os cristãos, vamos matar todos os cristãos e judeus, esse tipo de bobagem. Justamente o oposto. Os iranianos, ao longo de guerras reais, demonstraram muito mais decência do que os Estados Unidos em todas as suas guerras, na minha opinião. Sim, na cobertura da mídia sobre o Irã falam em burcas e em atentados suicidas. Mas antes de tudo, já não há mais burcas no Irã. E em segundo lugar, os ataques suicidas e essas organizações extremistas tendem a ser do lado sunita, não do xiita. Ou seja, há muita propaganda. Não há outra palavra para isso. Pois é, pois é. Bem, como sempre, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia. Sei que você está ocupado, então, obrigado. Bem, você também está ocupado e vem fazendo um ótimo trabalho.